Irmãos, a paz do Senhor, Diácono Wilkerson com você, para estarmos aqui falando de algumas áreas da Palavra de Deus, trazendo uma clarificação sobre algumas coisas que estão acontecendo no meio do povo que serve a Deus, no meio do povo que se diz cristão, no meio do povo que se diz que segue a Jesus, e mais ainda no meio das pessoas que se dizem que acham e que consideram a Bíblia como seu manual para todas as coisas. Então, neste vídeo eu estarei abordando um assunto somente que tem trazido uma grande confusão, e nós sabemos que o nosso Deus, de maneira nenhuma, é um Deus de confusão, é um Deus de paz, mas também é um Deus que trata, é um Deus que julga e é um Deus que coloca na sua palavra os seus estatutos como forma de vida para agradá-lo. Eu creio que você concorda com isso, mas o assunto a qual nós estaremos abordando neste vídeo é que a palavra de Deus ela tem sido distorcida com versículos que não estão na Bíblia, com outras crenças que a Bíblia não apoia. Então, neste vídeo, eu quero trazer a você, ao ouvinte, você que está assistindo esse vídeo, e esclarecer algo sobre este movimento que se chama LGBT, né? Que dentro da obra de Deus, nas igrejas, nós temos pastores homossexuais, nós não, né? Algumas igrejas, nós aqui do ministério que nós fazemos parte, nós não temos isso, mas nós cremos de fato que a palavra de Deus ela é hábita e tem poder absoluto para mudar a vida daquele que deixa Deus trabalhar na sua vida, né? Isso é bom senso para qualquer início de fala ou de assunto sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus ela muda o ser humano, porque ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus para nossas vidas. É loucura para aquele que não lê, não há entendimento e jamais entenderão aqueles que não leem. Mas eu quero abordar logo de início este assunto que é este movimento a qual estas pessoas têm se infiltrado dentro da igreja, e não somente infiltrado, como que se infiltrarem, o problema não está aí, porque as igrejas evangélicas recebem pessoas assim, mas este não é o problema. O problema é eles chegarem e quererem nos mudar, ou até mesmo mudar o que a palavra diz. Então eu quero ler com vocês a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no Novo Testamento, é óbvio, o capítulo 3, e mais adiante nós estaremos fazendo uma junção sobre o que Paulo fala, que defende e que é contra esta prática, que não é contra as pessoas, é contra o que elas fazem, para que deixamos bem claro que essa diferença de nós estarmos criticando a pessoa e o que elas fazem, né? Muito fácil de entender e muito simples para aqueles que querem entender o intuito da mensagem. Eu vou ler para você 2 Timóteo 3, que diz assim: Paulo escreve ao seu companheiro Timóteo e diz assim para ele: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e vai vir tempos difíceis. Versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Agora olha esse aqui, olha. Irreconciliáveis. Não existe mudança para esse tipo de gente. Sem afeto natural, irreconciliáveis. Agora segura. Caluniadores, mentirosos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos. Agora chegamos aqui. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade,
mas negando a eficácia dela. Dela de quem? Da palavra. E para findar o versículo 5, Paulo fala que destes afasta-te. Então eu quero trazer, irmãos, aqui que o que eu estou falando, o que eu irei falar, não é o que eu penso. O que eu estou falando não é o que foi me ensinado de quando eu ainda era pequeno, o que foi me passado, não é o que nós pensamos. É o que a Bíblia diz. É o que a palavra diz, irmãos. As minhas opiniões, as suas opiniões, elas não importam. Elas não importam quando elas batem de frente com a palavra. Opiniões não valem quando se trata da palavra. A palavra, ela defende a si própria. Então o que eu estou dizendo, o que eu irei dizer, é o que a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo, mas o que já está escrito há milhares de anos. Então Paulo, irmãos, ele deixa muito claro, que no nosso meio, nos dias de hoje, que acontece e que acontecia naquela época, existiria tempos difíceis, de pessoas desse tipo. De alguns desses versículos que eu li, o versículo 4 do capítulo 3 é o que mais chama atenção deste capítulo aqui. Ele fala que estes são traidores, orgulhosos, mais amigos do seu pecado do que amigo de Deus. Aí você me diz assim, mas quem fala isso é Paulo. Nós vamos chegar lá. Para você que não é a favor de Paulo, mas lê a Bíblia, então você vai rasgar as cartas de Paulo da tua Bíblia, você vai rasgá-las e joga fora, ok? Porque se você não crê em que Paulo fala, então você também não acredita na aparência de Jesus no caminho de Damasco, a qual se revela para Paulo, a qual ele perde a sua visão. Então, se você não é de Paulo, então você irá rasgar o que a Bíblia fala sobre as cartas de Paulo, e agora você tem menos livros agora, ok? Se você não é de João, piorou ainda, porque João ainda é mais categórico do que Paulo. Então, se você também não é de João, então você vai rasgando os livros que você é contra. Mas se você é a favor de toda a Escritura, como nós cremos que somente a Escritura, não existe mais nada, nem outras revelações, é somente o que a palavra diz, o que nós temos. As revelações estão diante de nós. Então, venhamos a usar o que a palavra diz. Então, essas pessoas são mais amantes do seu erro, do seu pecado, do que amantes de Deus. Agora eu quero levar também a palavra para ainda uma outra passagem que também é de Paulo, que é Romanos 1, que se você apoia, que se você é até simpatizante, às vezes não é praticante da homossexualidade, às vezes você não pratica, nunca praticou nada disso, mas você tem um amigo. Você tem um amigo que é assim e você é amigo dele. Você está errado. Aí você fala, me prova isso na Bíblia. Está na Bíblia. João fala que se você ama o mundo, você é inimigo de Deus. Se você ama as coisas do mundo, da carne, você se torna inimigo de Deus. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Você vai ver somente o que eu estarei falando, é só Bíblia. É o que está escrito, não é o que eu penso. Então eu quero ler com você Romanos 1, porque o que nós lemos aqui, o que Paulo escreve a Timóteo, ele deixa bem claro o que ele recebe do Senhor por revelação para nos ensinar. Porque se ele escreve a doutrina do Evangelho para Timóteo, então é para nós, de fato, observarmos. Paulo escreve outra carta aos Romanos, Romanos 1. Você já sabe onde eu vou. Você que apoia este movimento, talvez você não é praticante, mas você apoia. Eu quero te dizer que a Bíblia, o Novo Testamento, te diz que você é digno de morte. Aí você me fala, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala isso. E eu não vou levar você para o Velho Testamento, porque você que apoia isso, eu sei que você
não quer saber do Antigo Testamento. Não, então eu vou lidar com vocês no Novo Testamento. Eu vou lidar com vocês na Nova Aliança, ok? Então vamos lá. Paulo também recebe o seu ensino. Ele fala que, no capítulo 1, Paulo fala que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para o apóstolo. Para ser apóstolo, não apostolado. Ele é chamado para o apostolado, mas ele é separado por Jesus. Então, se ele é separado por Jesus no caminho de Damasco, então a sua vida foi transformada por Jesus. O que ele fala não são opiniões dele, são ensinamentos e revelações diretamente do Filho de Deus, o próprio Deus. Romanos 1, capítulo 18. Eu vou ser bem rápido, para você não achar que eu estou lendo demais. Eu vou ler bem rápido, mas aonde ele estiver falando contra este movimento de se achar que você pode cometer a homossexualidade, o lesbianismo, que você pode permanecer no erro, seja lá o que for, e continuar fazendo a obra de Deus e achar que está certo, a Bíblia fala que você é digno de morte. O Novo Testamento diz que o teu fim da tua vida é morte. Mas está falando, querido, que não é a morte da nossa carne, não, porque todos nós vamos morrer. A morte a qual Paulo está falando é da morte do nosso espírito, da nossa alma, e para onde nós iremos, sendo que nós não estamos de acordo com a palavra. Vamos lá. Vamos para o que a Bíblia diz. Vamos para o que está escrito. Mais uma vez, como eu já disse anteriormente, não é o que você pensa, não é o que eu penso. E eu digo para você, as minhas opiniões não importam. O que importa é o que a palavra diz, o que a Bíblia diz. Se você não concorda com a palavra de Deus, então você nem deveria estar assistindo este vídeo. Mas vamos lá. Romanos, capítulo 1 e versículo 18. Preste bem atenção em todas as palavras que eu ler, para você entender melhor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Ok. Do céu desce, é do céu que se manifesta toda impiedade. Não existe piedade, não existe justiça para quem pratica a injustiça. A justiça existe para quem pratica a injustiça quando ele se arrepende, quando ele para de fazer. Agora, quem faz e ainda passa isso para frente, de que isso é modo de vida e de que a Bíblia ela aplaude este ensino, está errado e é digno de morte. Não é eu que estou dizendo, nós chegaremos lá. Porque do céu se manifesta, do céu, é do céu que manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Dos homens que detêm. O que é detém? É que impede a verdade em justiça. Que detém a verdade em injustiça. Ao invés da verdade, você torce a verdade e torna nela uma mentira. Aí Paulo fala que do céu desce a ira sobre a tua vida. Esse é só o versículo 18. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. As coisas que estão criadas, querido, as criaturas de Deus. Você foi criado, homem ou mulher, você não é nada mais além disso. Se você é homem, você nasceu homem, você vai continuar sendo homem. Se você nasceu mulher, aí você fala, mas eu tive uma revelação. Mentira, você não teve revelação coisa nenhuma. A Bíblia diz no livro de Isaías que não existe revelação nova debaixo do céu, não. A revelação nós temos aqui. A revelação do que Deus quer nos passar, nós temos aqui.
mas, pelo contrário, você quer fazer da verdade uma distorção e mentira. Versículo 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Você que se diz pastor e é homossexual, você diz que é pastora e pratica e se deita contra a mulher, o que Paulo fala através da revelação de Jesus Cristo, o que ele fala aqui? Você conheceu a Deus, mas não glorifica a Deus. Você desonra a Deus. Você desonra a Deus nas tuas atividades com pessoas do mesmo sexo. Aqui Paulo fala, na revelação de Jesus Cristo na sua vida, ele revela que você até conheceu o Evangelho. Você conheceu a palavra, mas você desonra com os teus membros. No mesmo versículo, nem lhe deram graças, no mesmo versículo 21. Antes, em seus discursos se desviaram, e o seu coração insensato se escureceu. Agora, o 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. O que o 23 fala aqui? Que Deus é incorruptível. Ele não se engana, ele não volta atrás, ele não faz nada de errado. Então, você pega um Deus que é perfeito, o nosso Deus Jeová, você pega Deus Jesus Cristo, você pega e agora começa a dizer que ele errou. Mas não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Você está dizendo isso. E o versículo 24, mais uma vez, de Romanos 1. Pelo que também Deus os entregou. Olha, ele vai te entregar essas coisas porque você não quer mudar. Ele te entrega essa imundícia porque você não quer mudar. Pelo contrário, você quer dizer que isso é certo perante a Bíblia, ainda tem seguidores a teu favor, porque você fala que a palavra de Deus, ela concorda com isso. Eu não sei qual é a Bíblia que você comprou, que você tem na sua casa, eu não sei. Essa aqui não é. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, ao quê? A imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Você segue os homens. Você que apoia esse movimento de que você pode estar no erro, continuar no erro e ser servo de Deus, você vai cair, querido. Você não vai cair na terra, na tua rua, você vai para o inferno se você não mudar. Aí você me fala assim, não, isso não é verdade. Ok, então vamos para a Bíblia então. Se eu continuar no erro e continuar fazendo a obra de Deus em pecado, para que serviu o sacrifício de Jesus na cruz, derramando o seu sangue para nos redimir? O que é nos redimir? Nos encontrar, irmãos, de modo agora aprovados, não pelo que eu fiz, mas pela sua morte, pelo seu sangue na cruz, os pregos nas suas mãos e a lança traspassada do lado dele. Então agora você serve mais a criatura. Você apoia alguém, você que apoia o homossexualismo, você que apoia este movimento, tem alguém que te conduziu a este pensamento. Isso é uma célula, porém maligna. Você se tornou adepto de alguém que te ensinou isso. Aí você agora passa a fazer e ter este mesmo pensamento. Agora, eu quero te dizer o que Deus faz com você que apoia ou se encontra em cima do muro, se apoia ou não apoia o movimento LGBT, ou se você não se decidiu ainda. Eu tenho más notícias para você. Pelo que Deus os abandonou. Pelo que Deus os abandonou. Deus não abandona ninguém. Abandona sim. Se você prefere
morrer nos teus pecados porque você gosta deles, ele te abandona. Porque pela sua onisciência, ele sabe que você ama este pecado e jamais vai largar. Ele te dá a oportunidade, mas você não quer. Porque Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você não era assim, não. Você mudou. Você não era lésbica. Você não gostava de mulher. Aconteceu alguma coisa na tua vida que você ficou magoada ou foi abusada, mas você não era assim. Você não nasceu assim. Aí o que você faz? Você se inflama com outra mulher em sensualidade uns para com os outros, varão com varão, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aí você me diz que você lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Porque em João 8 fala que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E você só conhece a palavra lendo. Você concorda? Você só conhece o livro de alguém se você ler o livro. Você só conhece a verdade de Deus se você ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Você que apoia este movimento, eu tenho um amigo e você não faz, você não é praticante, mas você concorda e não vê nada de errado. Para você também tem algo guardado aqui também. Vamos continuar para ver o que a Bíblia diz. Versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, você conhece a Deus, mas você não está nem aí. Você conhece a Deus, você conhece a palavra, você já ouviu falar de Deus, de Jesus, mas você não está nem aí. Você ignora. Assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, é isso aí que você vive, na malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Tá querendo se matar, né? Tá querendo se matar? É porque você não possui a verdade. Mas a verdade te liberta se você deixar. Contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, enfim. Agora vamos para o 32, que é para nós darmos quase um término a esse vídeo. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, preste atenção, que você se considera conhecedor, né? Você se considera que lê a Bíblia. Não, você não lê a Bíblia. Olha aqui. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Agora, para você que não pratica, mas se encontra em cima do muro e nem defende e nem apoia, nem defende nem apoia e não é contra. Então é o que a Bíblia diz, né? Não é o que a Bíblia diz? Não é o que eu penso, não é. Então, para as coisas que tal praticam são dignos de morte, mas não somente os que fazem, mas também os que consentem aos que fazem. E não me peça para ir no Antigo Testamento não, que vai ser pior, porque o que Moisés fala sobre mulher deitar com mulher é pior ainda. Porque naquela época nem perdão tinha. Hoje nós temos a graça de Deus. Hoje nós temos o perdão de Deus. Hoje nós temos uma nova chance. Por causa de quê? Do sacrifício de Jesus na cruz. O preço já foi pago, só que você não quer aceitar. Alguém morre por você e você fala, não, ainda o preço está barato ainda. Alguém morre por você, dá vida por você, e você ainda acha que isso não é coisa nenhuma. Mas você quer pregar
Isso não existe. O pecado não existe. Compatibilidade com o pecado e com a luz de Jesus Cristo não existe. Ou você é a favor da palavra ou você é contra. Ou você segue o que a Bíblia diz ou você é contra. Tais coisas que praticam são dignos de morte. Não é a morte de você ir para o caixão não, querido. Isso aí todos nós vamos para o caixão. A morte a qual Paulo se refere àquela igreja que ficava em Roma é para alertá-los de saírem dessas coisas que alguns praticavam para não herdarem o sofrimento eterno no inferno. Então você tem como sair disso, mas você prefere distorcer a palavra para ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro. No Brasil ou aqui nos Estados Unidos, você quer ganhar dinheiro. Você não crê nisso que você ensina. Você não crê nisso. Você prega o contrário, ensina o contrário para pessoas que não conhecem a Bíblia. Agora, só não mande eles leem a palavra. Não manda não. Porque quando eles chegarem em João 8, eles vão ser libertos. Aí você não vai ter igreja mais. Aí você não vai ter mais igreja. Porque a palavra, quando você lê com um intuito de querer saber a verdade, ela te liberta. E você que é pastor homossexual, você não tem Deus na tua vida. Você é pedra de tropeço. Que a própria te chama de pedra de tropeço, que era melhor você se plantar com um redemoinho no teu pescoço e se jogar no mar. E o pior ainda, existe algo ainda muito pior. E eu vou te dizer o que é. No livro das revelações da palavra de Apocalipse, que a palavra de Deus nos revela o que João viveu nas revelações, você agora começa a acrescentar coisas na palavra. Você acrescenta, as pragas que estão escritas neste livro virão sobre a tua vida. Não é eu que estou dizendo. O que eu penso não importa. As minhas opiniões de que eu, o diácono, o que eu penso não importa. O que importa, querido, é o que a Bíblia diz. E nós não iremos negociar para termos mais pessoas ou sermos mais conhecidos de maneira nenhuma. De fato, se você quer somente o que Jesus fala, fique sabendo que ele exortou a própria mãe dele. Ele exortou a própria mãe dele. Quando ela está naquele casamento e ela pede para ele transformar aquela água em vinho, ele fala: que tenho eu contigo, mulher? Não tenho nada com você não. Você não manda em mim, ainda não é chegada a minha hora não. Quando eu quiser fazer, eu faço. Não fique achando que Jesus não iria te mostrar o que a palavra diz, não. E não me fale que Jesus não era Deus não, porque em João 1, ele fala que o Verbo era Deus e estava com Deus. E se o Verbo se fez carne, é porque de fato Jesus veio até a terra. Então, querido, eu quero deixar para você um alerta. Talvez a tua vida está indo de mal a pior, porque as pragas que estão escritas aqui estão sobre a tua vida, porque você distorce a verdade de Deus. Mas tudo isso tem perdão. Tudo isso tem perdão. Larga essa tua vida de praticar o erro e de amar a lascívia, de amar o pecado, de amar outro homem, de um homem amar um outro homem, uma mulher amar outra mulher. Sai desta vida e deixa Deus entrar no teu coração. E para de querer promover essa distorção, porque você quer um dinheiro. Você quer um dinheirinho, né? Você quer viver da palavra, não é isso? Pois eu tenho uma novidade para você. Se você não trabalha, o apóstolo Paulo fala que se você não trabalha, que você também nem coma. Você quer viver só tirando dinheiro das pessoas, né? Deixa Deus te libertar. Deixa Deus falar no teu coração. E procura ler a palavra como ela é. Procura ler a palavra como ela é. E Jesus pode te libertar. Ele pode te libertar, mas somente se você quiser. Para você que diz ser conhecedor,
A própria Bíblia diz que Ele diz que eu estou à porta e bato. Enquanto você não abrir, a sua vida jamais terá paz. Deus te abençoe e passe a ler a palavra. Não diga que você conhece, mas leia em nome de Jesus.